Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos no primeiro capítulo do livro Erros e Acertos de 40 Mulheres da Bíblia. E o primeiro capítulo tem como tema a primeira mulher. Vamos começar do começo, tá bom? Referência bíblica, Gênesis capítulos 2 e 3. Eu não vou ler o que está escrito na Bíblia, mas é interessante, é imprescindível até para que você entenda a reflexão, que você aí na sua casa abra a sua Bíblia e leia também, tá bom? Para você poder entender o que a gente vai falar. Vamos dar início à nossa primeira história. Para começar, acho justo falar da primeira mulher. Você pode encontrar este relato no livro de Gênesis, capítulos 1 e 2. Eva teve o privilégio de ser fruto de um trabalho minucioso da Trindade, quando fez Adão dormir e de sua costela encontrou material suficiente para fazer um novo ser. É interessante que Eva é única em muitos aspectos. Por exemplo, não teve mãe e pai, não teve sogros, nem irmãos, nem cunhados, nem tios, nem primos. Ela foi privilegiada por inaugurar a história feminina na criação de Deus. Posso observar dois extremos em seu percurso aqui na Terra. Ela foi a única mulher que teve comunhão absoluta, completa com Deus, portanto, viveu harmoniosamente com seu esposo e com a natureza que lhe cercava antes do pecado. Mas ela também foi a pessoa que decidiu ouvir a criatura, a serpente, no lugar de continuar acreditando no caráter e nas palavras do seu Criador. Portanto, Eva teve a oportunidade de estar em duas posições extremas diante de Deus: perfeita comunhão e total perda de comunhão. Ela ouviu do próprio Deus a sua sentença, devido ao seu pecado. Teria dores de parto e seu desejo seria para seu marido. Apesar de todas as técnicas para abolir as dores de partos nos dias atuais, creio que essa maldição não se limita apenas àquele momento. Nós, mulheres, sabemos muito bem o quanto nos custa cuidar, proteger, educar nossos filhos, o que gera, sim, uma dor misturada com um privilégio. Isso só aconteceu por causa do pecado. Gerar filhos deveria ser apenas um privilégio, mas tornou-se um grande desafio cuja protagonista acaba sendo a mãe, conforme a história nos mostra ao longo dos anos. A outra sentença, talvez mais difícil, foi abdicar do seu desejo, submetendo-se à liderança de seu marido. Na verdade, a grande perda aqui não é submeter-se, mas saber que a submissão é a alguém também caído pelo pecado, que nem sempre agirá como deve. Esse conflito atravessa os séculos, mas Eva também carregou o peso de deixar de ser esposa do único e principal governante de toda a criação, para ser esposa de um homem que teve que suar a camisa para arar a terra, já não mais fértil como antes. Os animais, as plantas, tudo foi afetado por uma decisão errada. Eva teve seus traumas como mãe. Perdeu 2 filhos de uma só vez. Caim matou Abel e depois fugiu, errante pela terra. Talvez ela nem conseguisse imaginar o que viria pela frente, o que todos os seus descendentes sofreriam por causa de sua decisão. Mas o que Eva perdeu de verdade foi a vida eterna, foi a comunhão com Deus, foi a oportunidade de relacionar-se com Ele todos os dias e de viver os planos maravilhosos que Ele traçou quando a colocou no paraíso. Nada lhe faltava. Ela não precisou nem mesmo sofrer para encontrar o homem certo, né? Mas suas escolhas trouxeram consequências que chegam até nós. Costumamos lembrar dela como culpada. Mas hoje, apesar de não estarmos no paraíso como ela estava, temos as mesmas chances de acertar e errar, sabendo que, de uma forma ou de outra, a nossa descendência também será afetada. Podemos optar, através de Jesus, em ouvir a voz de Deus e seguir os seus planos para nós, ou vivermos numa dimensão caída e degenerada, dando crédito para o inimigo e afastando-nos cada vez mais do propósito para o qual Deus nos criou. Talvez, no lugar dela, faríamos a mesma coisa. Nos encantaríamos com as boas aparências dos frutos sugeridos pela serpente. Temos as nossas próprias lutas e diariamente precisamos fazer escolhas que nos manterão livres ou nos tornarão prisioneiras. Eu sou tatara e mais 100 vezes tatara neta de Eva.
E a boa notícia é que Jesus veio para nos dar todas as possibilidades de nos libertarmos do pecado e da morte. Jesus nos resgata de nossos caminhos tortuosos e faz novas veredas diante de nós. Ele nos capacita a entrar numa dimensão elevada da vontade do Pai e a ignorar as artimanhas e mentiras da serpente. Em Jesus, a descendência de Eva pode ser abençoada e um dia conhecer e viver no paraíso, lugar de onde Eva foi expulsa, na companhia eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, não apenas Eva fez péssimas escolhas. Muitas vezes nós temos feito escolhas semelhantes em nossa vida que estão afetando a nossa comunhão contigo. Quantas vezes temos preferido ouvir a serpente no lugar de ouvir a tua voz? Perdoa-nos e nos ensina a te obedecer até nos detalhes. Ensina-nos a ter discernimento quando a voz não vem de ti. Por causa de Jesus, nosso relacionamento contigo pôde ser restaurado e podemos contar com o teu Espírito Santo para nos conduzir sempre no centro da tua vontade. Que nós e nossa descendência possam usufruir dos frutos da nossa obediência a ti, que é a prova da nossa fé no teu caráter e no teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Perguntas para reflexão ou discussão em grupo. Você reconhece que também fez escolhas erradas como Eva? Lembra de alguma vez que deu ouvidos à serpente e ignorou uma orientação divina? Compartilhe sua experiência. Segunda pergunta. Após errar, que sentimentos você passou a ter? 3. Alguma vez você se achou indigna de receber o perdão de Deus e não acreditou que ele pudesse lhe perdoar? 4. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus diante de um coração arrependido? Leia 1 João 1:9. Em que você foi mais desafiada no conteúdo deste capítulo? Há algo novo que você descobriu após a leitura deste capítulo? O que lhe chamou mais atenção? 7. Sozinha ou em grupo, ore pedindo que Deus faça as mudanças que Ele deseja fazer em você. Amém? Hoje terminamos então o primeiro capítulo. Ainda dá tempo de você convidar suas amigas a curtir, se inscreverem no canal. Você pode compartilhar. É um livro que foi publicado em 2019. Temos pouquíssimas edições dele impressa, mas se você quiser, entre em contato no 98981457703, nós podemos enviar para você, tá bom? E por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo capítulo.